Olá, eu sou Pedro Henrique Marques Senó. E eu sou a Giane Mayumi Galhardi e a gente vai encontrar grafos fortemente conectados. Então, para a gente começar, grafos. O que são? Um grafo é uma abstração que permite codificar relacionamentos entre pares de objetos, em que os objetos são os vértices do grafo e os relacionamentos são as arestas. Quando essa aresta ela tem uma direção, ou seja, ela vai de um vértice até o outro, a gente chama isso de grafo direcionado. E para os grafos direcionados em específico, a gente tem alguns algoritmos que a gente pode usar. Um desses algoritmos é o famoso algoritmo de Kozaraju. Esse algoritmo ele foi descoberto em 1978 e é eficiente para calcular os componentes fortemente conectados de um grafo. Esses componentes eles são os que os vértices que fazem parte são mutuamente alcançáveis, ou seja, você pode ir de qualquer vértice para qualquer vértice dentro desse componente fortemente conectado. E a modelagem que a gente utilizou no nosso problema foi essa daqui. Então, mais especificamente sobre as classes e interfaces que a gente usou, vamos começar pela interface e grafo. E tem duas classes que implementam essa interface, que é a classe de grafo lista e grafo matriz. Então, antes de falar dos grafos em si, vamos começar falando sobre algumas classes mais simples. A primeira delas, a componente. A componente vai ser uma classe que vai permitir com que a gente possa receber diversos vértices e a partir deles conseguir validar se há um vértice presente dentro desse componente e também utilizar esse componente como base para gerar os vértices do grafo de componentes fortemente conectados. Então, olhando para a nossa floresta, a gente vai ter um mapa que relaciona strings com uma lista de string, em que, na verdade, já está relacionando o nome do pai com os seus filhos. E a gente também vai ter uma lista de strings para guardar todas as nossas raízes. A floresta é uma espécie de implementação dupla, em que a gente pode construí-la a partir de um grafo matriz ou de um grafo lista. O que os construtores fazem é, olhando para cada um dos vértices, a gente vai ver se ele não possui pai, no caso a gente adicionaria ele como uma raiz, ou se ele possui pai, o que a gente vai fazer é, indexado do nome do pai, a gente vai adicioná-lo à lista dos filhos. Com isso, a gente vai poder usar o método geraComponentes, em que para cada uma das árvores que a gente vai gerar um componente a partir dela, por meio do método recursivo getArvoreComunista. Ele vai ter dois casos, um em que se o vértice que a gente está olhando não tiver filhos, ou seja, ele é uma folha, a gente vai apenas apenas retorná-lo como resultado. Caso o vértice tenha filhos, a gente vai chamar de novo recursivamente o método para cada um dos filhos. Com isso, no retorno, a gente vai ter uma lista de strings, que vai ser a lista de vértices dessa árvore. E com isso, a gente consegue gerar o componente, que ele nada mais é do que apenas uma lista de vértices. Por fim, a gente vai ter um método estático chamado achaComponentes, cuja proposta a gente vai mostrar melhor nas implementações de grafos, mas que, dado o nome de um vértice e uma lista de componentes, a gente vai indicar em qual componente esse vértice está contido. Agora a gente vai falar um pouco sobre o grafo matriz. O grafo matriz ele vai ser composto por 4 atributos. O principal deles é a matriz de booleanos, que representa as arestas entre os vértices do nosso grafo. Como a gente trabalha com índices, a gente precisa de alguma forma guardar os valores desses vértices em si. Por isso que a gente vai ter uma array de strings dos valores. Para cada um dos vértices, a gente precisa guardar qual que é o pai dele, que isso vai ser utilizado no DFS, para poder, a partir deles, gerar a floresta. A gente também vai ter um getVertice que vai facilitar com que a gente possa ficar reacessando esse valor durante o código. O primeiro dos métodos que a gente vai ter, que ele é uma espécie de construtor, mas na verdade é um método estático que está vindo de grafo, é um método que, a partir de uma entrada nessa formatação, onde cada string da lista é uma dessas linhas, a gente vai estar gerando o grafo. Primeiramente, esse método vai estar lendo cada um dos vértices, sem ler os vizinhos. A gente faz isso para a gente poder já estar guardando os vértices antes de fazer a ligação com os vizinhos em si. Feito isso, a gente vai passar para cada um dos vizinhos deles e vai tentar fazer as conexões. Acontece que a gente não sabe, por exemplo, a partir de B, qual que é o índice de B.
Ele poderia ser qualquer coisa. Então, o que a gente está fazendo aqui? Conforme a gente vai lendo, por exemplo, A e B, a gente vai guardando num mapa a relação entre o nome e o índice. Então, a partir disso, a gente consegue ir percorrendo. Dado um vértice qualquer e todos os seus vizinhos, a gente pega, a partir do nome do vizinho, o índice dele e faz a relação. Depois, a gente tem o método principal do trabalho, que é o Cosaraju, em que a gente vai estar primeiro gerando um gráfico transposto, depois gerando a primeira versão da ordem topológica a partir da busca em profundidade sem uma ordem específica. Depois a gente acerta os vértices do transposto utilizando uma ordem específica no busca em profundidade. A gente gera uma floresta a partir do grafo transposto. E a lista de componentes utilizando o método gera componentes da floresta. E daí aqui que está o uso que eu tinha comentado antes sobre o acha componente. O que a gente faz é o gera componentes, ele vai gerar uma lista de componentes pra gente, mas ele não sabe necessariamente como é que cada componente se interliga. Então cabe ao método do grafo, usando a estrutura dele de arestas, perceber qual grafo liga com qual. E a maneira que a gente faz isso é olhando para todos os vértices que a gente tem, descobrindo qual é o componente dele, e a partir disso vendo cada uma dos vizinhos dele, qual que é o vértice do vizinho e qual que é o componente do vizinho e traçar uma ligação entre eles. Com isso a gente consegue fazer com que todos os componentes apontem uns para os outros da maneira correta e a gente pode gerar um grafo matriz a partir dos componentes, com base num construtor que é próprio para isso. Antes de falar do busca em profundidade em si, o busca em profundidade ele tem duas assinaturas, uma que não recebe nada e que daí vai utilizar uma lista de vértices que é gerada a partir do QTD. Então ele vai só gerar uma list que tem número de 0 a QTD. Então o busca em profundidade o que ele faz ele vai precisar utilizar cores, que essas cores a gente vai mostrar melhor na parte do nó, mas ele vem do nó em si, em que a gente vai ter um array de cores. A gente vai, com base no ordem a seguir, ficar procurando sempre o próximo nó disponível, no caso, a gente considera como o primeiro sendo o primeiro nó disponível que a gente pode usar, e utilizando o método recursivo do busca profundidade, que é o busca em nó. Sendo que o pegar próximo vértice disponível é basicamente só procurar qual que é o primeiro branco que a gente acha na ordem a seguir. O método recursivo, ele é o clássico do Cosaraju, em que quando a gente entra no vértice, a gente torna ele cinza. Para cada um dos vizinhos dele, os que são brancos, a gente vai afundar na recursão e traçar o pai do vizinho como o atual. Depois, visitado todos os vizinhos, a gente coloca a cor dele como preto e adiciona o nome dele no começo de uma lista. A gente está fazendo isso para não ter que ficar trabalhando com ponteiros de entrada e saída que tem no Cosaraju. A gente só fica colocando cada vértice preto que a gente vai encontrando no começo da lista, para que ela fique ao contrário, por assim dizer. Um método que eu tinha comentado um pouco antes é o get arestas transpostas. Eu vou falar um pouquinho dele mais pra frente também, mas essencialmente o que ele está fazendo caso um vértice ligue com o outro e não vice-versa, a gente vai trocar as arestas. Caso os dois vértices se liguem com o outro, na transposta a gente vai manter essa ligação, colocar que os dois se ligam. E caso eles não se liguem, a gente não coloca verdadeiro, a gente coloca como falso. De novo, depois eu comento um pouco mais sobre isso. Agora, para os últimos métodos aqui do grafo matriz, a gente tem os métodos da aplicação, que a gente também vai comentar um pouco mais delas, mas a aplicação vai estar envolvendo muito um método que a gente criou, que se chama getVizinhos em profundidade. Essencialmente, isso quer dizer que, a partir de um vértice, quais são todos os vértices que são alcançáveis a partir dele? Para isso, o que a gente está fazendo esse método já considera que ele está trabalhando com componentes, então a gente acha qual que é o componente que esse vértice pertence, que existe justamente esse método aqui.
E o que a gente está fazendo é para cada vértice, para cada vizinho, cada subvizinho, próximo vizinho desse vértice atual, a gente vai adicionando ele numa string de retorno. E a gente vai fazer isso para todos os vizinhos. Com o uso disso eu já vou mostrar logo em breve. E como último método do grafo matriz, a gente tem o imprime grafo, que utilizando o tamanho do nome dos vértices, a gente vai printar a tabela de forma formatada. Como a gente está utilizando muitos métodos do Java um pouco mais complicadinhos, eu vou deixar aqui a implementação em si, vocês vejam com mais calma depois, porque isso vai ser um pouco do escopo do vídeo de agora. Mas agora voltando para a nossa apresentação, agora a partir do grafo matriz, a gente vai para o grafo lista. Agora sobre o grafo de lista de adjacências. Para implementá-los, a gente usou duas classes. A primeira delas é a classe nó, que tem como atributo um valor, que é uma string, uma lista de nós, que são os vizinhos diretos, ou seja, os nós adjacentes a esse nó, o nó pi, que é para indicar qual nó aponta para o nó que estamos analisando, um enum cor, que possui os valores branco, cinza e preto, e o atributo cor do tipo cor. Essa classe nó ela é usada para identificar os vértices do nosso grafo. E os métodos que ela possui são setters e getters de cada um dos atributos. Já a classe grafo lista possui uma lista de nós vértices, que são os vértices que fazem parte desse grafo. E agora sobre os métodos dessa classe. Primeiramente, o legrafo de entrada, que possui a mesma lógica que o método de mesmo nome do grafo matriz. A diferença é que dessa vez ele vai criar novos nós com os valores que a gente pegar do que foi enviado pelo usuário, e depois ele vai criar as arestas desse nó, setando os nós que são vizinhos um dos outros na lista de vizinhos. A gente também tem esse constructor, que é um constructor para componentes. Então a gente recebe uma lista de componentes e o que a gente está fazendo é, para cada componente, a gente cria um novo nó com o toString desse componente. E depois a gente adiciona isso no nosso grafo. E aí, depois, a gente cria as arestas entre esses componentes. Então, a gente analisa cada um dos componentes, vê se existe uma relação de vizinhos entre eles, e depois a gente adiciona isso no grafo de componentes. E agora sobre o método CosaDaJu. Primeiramente, a gente cria um grafo transposto e cria uma lista de strings que é a ordem. O método getVertices como valores transforma os valores dos nós em strings. E aí a gente faz a busca em profundidade no grafo utilizando a ordem normal. Isso vai retornar a ordenação topológica, que a gente vai utilizar como parâmetro da busca em profundidade do grafo transposto, o que vai setar os pais desse grafo. E aí, a floresta e os componentes seguem a mesma lógica do grafo matriz, só que por fim, a gente retorna um grafo lista cujos vértices são os componentes fortemente conectados. Esse método de getArestas transpostas, ele cria um hashmap e passa por cada um dos nós do grafo. Para cada um dos nós passados, ele cria um nó com o mesmo valor, só que sem as mesmas ligações, e adiciona no hashmap o valor do atual como indexador e esse novo nó criado como item que será relacionado. E aí a gente também adiciona esse novo nó numa lista chamada novos vértices. Depois que a gente fez isso para cada um dos nós, a gente adiciona os vizinhos. Então a gente passa por cada nó dos grafos e para cada um deles a gente vai pegar o equivalente transposto. E para cada vizinho do atual, a gente faz o contrário. Então, o vizinho se liga com o transposto do atual. E por fim, a gente retorna um novo grafo que é criado utilizando a lista de nós novos vértices. Sobre os métodos da aplicação, eles utilizam a mesma lógica utilizada em grafo matriz. A única diferença é que, em vez de eles usarem matriz, eles utilizam as estruturas de nós e grafo lista. Agora o DFS e o DFS Visit são utilizados para fazer a busca em profundidade. Começando pelo DFS, a gente cria uma lista de string que será retornada no final, é a ordenação topológica. E para cada valor que estava na lista de strings que veio do parâmetro, a gente procura o vértice com esse valor no gráfico e se esse vértice for branco, ou seja, não foi visitado, a gente o visita com o método DFSVisit. Esse método, por sua vez, seta a cor do nó para cinza e para cada vizinho desse nó, se forem brancos, a gente seta o pai do vizinho para esse vértice.
e visitamos esse vizinho. E após visitar todos os vizinhos, deixamos o vértice preto e adicionamos no início da lista de ordenação topológica. Então agora partindo para a parte dos testes do nosso trabalho. Então para o nosso primeiro caso teste, a gente vai ter esse grafo aqui, que todos os nossos grafos eles já vão estar codificados em alguns TXTs aqui que a gente colocou. Então, por exemplo, esse aqui é o caso 1, e a gente vai estar rodando eles aqui direto como argumento do nosso programa. Então, rodando nosso caso 1. Tá aqui, a resposta não, 4, e a gente vai ter essa matriz aqui. Sobre o caso 2, a gente tem esse grafo aqui, então bora colocar ele no código. Nesse caso em específico, a gente vai testar a estrutura do grafo lista. Então, rodando. Indo agora para o caso 3, a gente tem esse grafo aqui. Ele também vai ser feito na estrutura de grafo lista. Então vamos rodá-lo. Uma coisa que é legal falar sobre esse código é que, apesar da saída esperada ela estar sendo feita sem esse tracinho, a gente utilizou esse tracinho para poder auxiliar na nossa aplicação. Então, falando agora um pouco sobre a nossa aplicação prática, a gente vai falar sobre os microserviços. Então, de forma bem abrangente, microserviços são uma forma de organizar projetos em que a gente vai ter várias pequenas aplicações que podem ser desenvolvidas em paralelo e que funcionam de forma independente, em que as aplicações vão ficar se comunicando, dando respostas, calculando uma coisa para outra, devolvendo resultados, enfim. De novo, isso é muito bom por conta do desenvolvimento paralelo, mas essas formas de se comunicar, eles podem gerar uma coisa que a gente vai estar utilizando como termo deadlock, em que uma aplicação depende da outra a ponto de que, se uma das aplicações cai, a que depende vai cair também. Não há um sistema não é tão seguro essa relação entre elas. E como a gente pode representar isso por grafos? Bom, a gente pode colocar aqui que cada microserviço aqui é um vértice, as ligações entre eles são as arestas e os deadlocks, ou seja, os grupos de microserviços que são totalmente dependentes um do outro, vão ser nossos componentes fortemente ligados. Então agora, para fazer nosso exemplo prático, a gente vai estar pegando o mesmo grafo do primeiro caso e vamos rodá-lo para mostrar a segunda parte da nossa main. Estou vendo aqui de novo o resultado que a gente tinha visto anteriormente, e considerando ele como se fosse um conjunto de microserviços, a gente teria como deadlocks ABE, CD, FG e H. Agora, uma coisa a mais que a gente fez na nossa aplicação se a gente usar esse grafo como parte da nossa aplicação, o que a gente pode fazer é simular derrubar um microserviço. Então, por exemplo, se eu tentasse derrubar o A, a gente teria que o A, B e E caíram porque eles são deadlock, e CD, FG e H cairiam porque esses são os vizinhos em profundidade de A, B, E. Fazendo um segundo teste, a gente poderia, por exemplo, se a gente fizesse o F, FG cairiam porque eles fazem parte do mesmo deadlock, e o H é o único vizinho em profundidade dele. E agora, partindo para a última parte, sobre as nossas dificuldades. Primeiramente, vamos começar com as dificuldades em grafo lista. Uma das dificuldades que a gente encontrou quando estávamos desenvolvendo o código é a questão de trabalhar com valores de referência, porque às vezes, ao invés de criar novos nós com os mesmos valores, a gente estava apontando para um nó que já tinha sido criado. Isso acabava dando interferência nos métodos que a gente estava utilizando. Especificamente sobre o grafo matriz, uma das dificuldades que a gente teve foi como eu tinha comentado, de formatar a tabela, que precisou fazer uma lógica com o tamanho dos nomes, ou utilizar o nome de maior tamanho. E também foi quanto a fazer os grafos transpostos, em que aquela lógica que eu comentei um pouco antes de se um liga com o outro, faz tal coisa, se os dois se ligam, faz X. Da primeira vez eu não pensei muito sobre isso e eu apenas inverti todos os valores da matriz, o que em vez de me dar uma matriz transposta, um grafo transposto, me deu apenas um grafo inverso que quebrou todos os outros sistemas que vêm depois. Mas é isso, muito obrigado pela atenção, esse foi o nosso trabalho.